numa pequena parte da parábola do filho pródigo, onde diz: E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. A parábola, esse é um pequeno trecho. A parábola é extensa. Para quem não lembra, é a história daquele filho, né, que pede ao pai os seus bens e vai para o mundo. E quando ele perde tudo e está passando fome, ele pede pelo amor de Deus que o pai o acolha. Aqui tem uma pequena parte, só metade, para quem não lembra, né? Um homem tinha 2 filhos. Disse o mais moço a seu pai: Meu pai, dá-me a parte dos bens que me toca. Ele repartiu seus haveres entre ambos. Poucos dias depois, o filho mais moço, juntando tudo que era seu, partiu para um país longínquo. E lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidades. Foi encostar-se a um dos cidadãos daquele país, e este o mandou para os seus campos guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe as dava. Caindo, porém, em si, ele disse: Quantos operários de meu pai têm pão com fartura e eu aqui estou morrendo de fome? Então, é essa parte que nós vamos conversar um pouquinho hoje. O que pode significar o termo caindo em si? Então, em várias situações da nossa vida, às vezes nós estamos em determinada trajetória, chega em determinado momento, parece que algo se acende dentro de nós. E nós paramos para rever a nossa trajetória ou o que está nos acontecendo. E muitas vezes nós podemos sentir um estado até de, vamos dizer assim, um certo desfalecimento, uma certa dificuldade em prosseguir, porque paramos e revendo os nossos caminhos, às vezes pode vir até um certo arrependimento. Então a palavra, o termo cair em si, pode significar também arrependimento, mas num sentido muito mais profundo, por envolver uma mudança de paradigmas. Normalmente, cair em si produz resultados extraordinários, por causa do silêncio criador que encontramos dentro de nós. Que silêncio criador é esse, né? Que silêncio é que nos faz cair dentro de nós mesmos para reencontrar os nossos caminhos. Então, não é um simples arrependimento. Ai, eu fiz isso. Ai, o que eu estou fazendo da minha vida? Não, nós vamos cair num silêncio criador. O que Emmanuel traz para nós? No livro Fonte Viva, Emmanuel coloca assim: a grande massa de crentes de todos os matizes nas mais diversas linhas da fé. Todavia, reinam entre eles a perturbação e a dúvida, porque vivem mergulhados nas interpretações puramente verbalistas da revelação celeste em gozos fantasistas. Para eles, a alegria é o interesse imediatista. Satisfeito, a paz e a sensação passageira de bem-estar do corpo e da carne, sem dor alguma, a fim de que possam comer e beber sem impedimento. Cai, contudo, em ti mesmo sob as bênçãos de Deus, de Jesus, e transferindo-te, então, da inércia para o trabalho incessante pela tua redenção, observarás surpreendido como a vida é diferente. Então, Emmanuel está falando que nós parecemos que a humanidade caminha por um processo de entorpecimento. Ou seja, tudo está bem se nós estivermos apenas saciando as nossas necessidades, da fome, do sexo, do poder. E vivemos quase que num estado de inconsciência até espiritual. Nós vivemos numa nuvem, hoje em dia, aonde nós seguimos a maioria sem pensar o porquê que estamos seguindo, o que estamos fazendo. E eu pergunto para vocês, cair em si, quantos na nossa história, né? Na história cristã, quantos caíram em si? Maria de Magdala teve o seu momento de cair em si.
Maria de Magdala vivia uma vida, de alegrias fugazes, na prostituição. Pusera a vida íntima nas mãos de gênios perversos, todavia, caindo em si sobre a influência do Cristo, observa o tempo perdido. E quando ela conquista essa mais elevada dignidade por intermédio da humildade e da renunciação, Maria de Magdala segue o Cristo. Maria de Magdala muda de caminho. Então, cada um de nós pode e deve ter esse momento de sair desta inconsciência espiritual. Pedro, quem foi Pedro? Pedro foi um fiel apóstolo. E o que é que nós lembramos de Pedro? Que Pedro negou o Cristo. E quando ele cai em si do que ele havia feito, o mestre, que quantas vezes perguntava se ele o amava, e ele dizia, sim, mestre, eu amo. Na hora da prova, Pedro nega. Mas o que fez Pedro? Caindo em si, ao se lhe deparar o olhar compassivo de Jesus, chora amargamente e avança resoluto para a sua reabilitação no apostolado. Ou seja, o importante é essa água divisória, dessa retomada de consciência que cada um pode ter. E Paulo, que perseguia o Cristo, confia-se a desvairada paixão contra o cristianismo e persegue veementemente o Cristo. Furioso, Todas as manifestações também do Evangelho. Quando ele cai em si perante o chamado maior, Paulo larga tudo e vai seguir o Cristo, porque sente a manifestação do amor crístico dentro de si. Qual foi outro testemunho? Judas. Judas também teve o seu momento de cair em si. Judas sonhou com o domínio político do Evangelho, interessado naquela transformação compulsória, porque no fundo, Judas queria que o Cristo fosse deverasmente reconhecido pelos bens que ele poderia propiciar à humanidade, pelos milagres, pelo poder como Filho de Deus. Então Judas, quando entrega o Cristo e logo em seguida vê o que ele fez, Judas, caindo em si, entra em desespero. E é por isso que ceifa a própria vida. Será que existem certos momentos cruciais quando a vida diz assim, meu filho, pare, pense, reflita. Nós sabemos que a reencarnação é uma dádiva divina de aprendizado. Ninguém nasce e vem ao mundo à toa. Ninguém nasce e toma um corpo por acaso. Então, por que será que na epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, ele diz assim, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo te esclarecerá. Será que nós dormimos num estado de consciência? Para quem que o apóstolo se dirige então? Nós podemos então entender as palavras de Paulo de Tarso para os homens que vivem aqui na terra. Quem? Nós mesmos. Nós mesmos que tomamos um corpo, vivemos um período e partimos. Não gostamos muito de falar dessa partida. E quantos de nós vivem como se nunca fosse morrer e morre como se nunca tivesse vivido? Então, Paulo está querendo dizer o seguinte, apesar de ouvir os ensinos do Cristo, se encanta com a poesia das letras do Evangelho, mas depressa as relega ao esquecimento. Quantas vezes nós ouvimos as passagens evangélicas, quantas vezes ouvimos as histórias dos grandes mártires, mas fica num campo mental, por ali na superfície. Porque será que o nosso despertar é mental ou ele é no campo de um sentimento mais profundo? Aqui ele coloca assim, é que o coração e a mente não cedem ao convite, incapazes de analisar, portanto, de compreender, dormem amortecidos. Será que nós dormimos? Aonde que está esse acordar da nossa consciência? Será que existe uma consciência dentro da nossa alma que é sábia? O que seria então o processo evolutivo? Na pergunta 621, quando Kardec, na formatação do Livro dos Espíritos, pergunta aos espíritos, onde está escrita a lei de Deus? Os espíritos respondem, na consciência. Ora, então, a lei divina já está dentro de nós. Nós somos filhos de Deus.
Então, nós vamos ver logo em seguida no Evangelho. Apenas Deus, em sua misericórdia infinita, nos pôs no fundo do coração uma sentinela vigilante, que se chama consciência. Escutai-a, que somente bons conselhos ela vos dará. Às vezes conseguis entorpecê-las, opondo-lhe o espírito do mal. Ela então se cala, mas ficais certos de que a pobre escorraçada se fará ouvir, logo que lhe deixardes aperceber-se da sombra do remorso. Ouvi-a, interrogai-a, e com frequência vos achareis consolados com o conselho que dela houverdes recebido. Meus irmãos, então essa consciência é sábia. Existe uma consciência cheia de sabedoria. E aqui é bem claro, Deus em sua infinita misericórdia nos pôs no fundo do coração. Se nós somos filhos do Altíssimo, temos uma herança divina. E é essa sabedoria que está aí dentro. Por isso que nós, começando na nossa caminhada a despertar para Deus, quando nós cometemos um ato que pode burlar alguma lei, até aqui do próprio dia a dia, se nós já buscamos uma consciência de cidadãos do universo, algo lá dentro já nos incomoda. Nós já sabemos que pisamos na bola. E o que nos incomoda? É essa sentinela que está lá no fundo. Ela existe porque o nosso mundo interior é um mundo vivo. Os estudiosos se referem, então, à questão da consciência no homem e afirmam que ela passa a maior parte de sua vida em estado de sono. É por isso que Paulo disse para que a gente despertasse: desperta, ó tu que dormes. Nós vivemos num mundo igual um robô, conforme as regras que nos são impostas, né? Por comodidade, muitas vezes não questionamos muita coisa. A nossa opinião, muitas vezes, depende da opinião e da aprovação dos outros. Assumimos, às vezes, uma postura para atender simplesmente a uma tradição. E não perguntamos por onde andamos, não questionamos que tradição é esta e que mundo que nós estamos vivendo e contribuindo para que certas ideias perpetuem. E cultivamos muitos hábitos sem nem mesmo saber por quê. Será que nós levantamos e perguntamos a nós mesmos para que nós viemos ao mundo? Por que nascer, viver e morrer? Será que o Cristo fez o caminho que Ele fez à toa? E os outros que vieram seguindo o Cristo? Por que será que certos estudiosos falam dessa nossa inconsciência? E o Evangelho ainda diz assim: vivei no mundo sem ser do mundo. Ora, quais são as regras do mundo? Em que mundo nós temos vivido até hoje? Quais são as regras? Ser bem-sucedido? Comprar carro? Grandes viagens? Casar e ter a cerimônia do ano? Quantas vezes gastamos dinheiro em certas futilidades que nos consomem energia? Quantas festas nós esperamos para no final dela dizermos assim: o melhor da festa é esperar por ela? Porque nós criamos certas ilusões na nossa mente, ilusões de pura vontade de encontrar a verdadeira felicidade. Ninguém nasce sem o desejo de ser feliz. A grande diferença é pararmos para perguntar: aonde é que eu tenho colocado as minhas energias? Será que a felicidade é depois que viajar, tirar as melhores fotos e postar no Face, no Instagram, ver quantas curtidas e ser reconhecidamente uma pessoa realizada e feliz? Será que é atender também ao padrão de beleza que nos foi imposto? Curvas sinuosas, braços e pernas bem malhados, rosto sempre jovial, nem que seja à custa de muito preenchimento, muito botox. Trabalha, e quando está lá na velhice, olha para si e pergunta: quem sou eu? Um rosto cheio de rugas? Jamais. A gravidade puxa tudo para baixo, mas eu vou atrás para puxar tudo para cima. E gasta tempo para lutar contra ela, contra a danada da gravidade.
Será que viver no mundo é colocar os filhos para estudar no melhor colégio, mesmo que não condiza com a minha realidade? Ah, lá as crianças vão ter aulas variadas. Eu tenho que dar tudo para os meus filhos, tudo que eu não tive. Será que os meus filhos estão preparados para ter tudo realmente? Tudo o quê? Depende do que eu chamo tudo. Então, as regras do mundo acabam nos levando a uma certa inconsciência. Então, o que seria viver no mundo sem ser no mundo? Jesus já nos chamou várias vezes para esse acordar, né? Em todos os tempos, o homem tem sido informado da necessidade de acordar. Se nós vivemos, então, um sono letárgico, lembremos das passagens de Lucas e Mateus, que quando ele saiu para orar, quando ele volta, os apóstolos estavam dormindo. E Jesus aproveitava todos os momentos para deixar um ensinamento. E ele diz assim: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. Ele nos dizia do sono físico que é necessário. Mas quando nós não vigiamos e não oramos e não estamos atentos, nós vamos vivendo uma vida e somos levados por ela. Então, meus amigos, é hora da gente parar e refletir. Onde eu tenho colocado os meus anseios de felicidade? Onde eu tenho gasto as minhas energias? Eu sou uma pessoa que tenho buscado essa consciência de vida? Se Deus é perfeito e nos criou da sua substância, nos deu e colocou no fundo do nosso coração uma sentinela vigilante, é a nossa parte espiritual. Essa consciência que grita. A evolução é o despertar dessa consciência. Não é só despertar pelo trabalho assistencial. Sim, ele é válido. As meninas estão convidando a evangelização dos jovens a aprender a fazer assistência. Mas como eu tenho feito assistência? Não me contará no final do meu ciclo reencarnatório quantos pratos de sopa eu distribuí, mas como eu fiz a sopa, como eu ofertei a sopa, quantos passes eu dei, mas como eu dou o passe e o que ele reverte para o meu campo consciencial. Não é o falar bonito e nem fazer todas as leituras do mundo, porque o mundo espiritual está cheio de espírita reclamando direitos só porque leu e aprendeu. Aprender não é com o campo mental, é com o campo, despertando o campo consciencial, sendo cada um de nós filhos verdadeiros de Deus, é despertar a consciência de filho de Deus. Disse certa vez que perguntaram para Buda: o Senhor é Deus? E ele respondeu: não. Então é um anjo? Afirmaram. Ele voltou a esclarecer: também não. E por que é tão nobre, tão puro e fulgurante? Indagaram e calmamente ele disse: porque estou desperto. Então o grande desafio de nossa existência é despertar a nossa consciência íntima, interior, a nossa alma. O tempo passa rápido. Despertar é começar principalmente observando a nós mesmos. Quem de nós se auto-observa? Quantas vezes a nossa mente tagarela nos coloca uma tela opaca entre nós e a nossa parte mais profunda e divina? Quem aqui se aventura a perguntar para um de casa: o que você acha de mim? Como você acha que eu sou como um ser humano? Isso é um grande desafio. Perguntar para os de casa: quem sou eu? Como eu me comporto? Eu sei que não é fácil. Por isso, comece a se auto-observar. Despertar é começar a pensar em si mesmo. O que faz, o que deseja, quais os propósitos que almeja atender em sua vida e a que finalidade se destinam. Permitindo-se planificar pela luz que emana do Cristo. A felicidade é encontrar esse estado de lucidez. Por isso que o Cristo disse: brilhai a vossa luz. Esse estado de graça, que muitas vezes os orientais falam tanto, esse estado de iluminação. A iluminação não vem do lado de fora, ela brota de dentro. Por isso que os espíritos falam assim: caminha, evolui, trabalha. Então, gente, é por isso que a gente precisa tomar muito passe. Precisa mesmo. Para a gente se livrar dessa atmosfera mental que nós nos impregnamos durante o dia na luta diária. Ela vai continuar. A diferença é como eu tenho empreendido as minhas forças na luta diária.
Quem sou eu? Será que eu trabalho para ter reconhecimento profissional e não me importa o outro? Se precisar, eu passo por cima? Isso é um ser consciente, filho de Deus? O nosso mundo sofre dessa inconsciência psíquica, inconsciência profunda. E quando nós convidamos os jovens para trabalhar, porque eles precisam despertar logo essa consciência divina para cuidar do mundo que nós estamos deixando. Um mundo cheio de dores. Cada personagem do Evangelho, na verdade, ele tem um símbolo. Maria de Magdala é um símbolo. Paulo de Tarso é um símbolo das nossas personalidades. Pedro outro, Judas outro. Quem de nós não tem as suas tendências? Por isso que o Cristo, quando vê aquelas pessoas apedrejando a mulher adúltera, diz: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Com relação a Maria de Magdala, quantos vivem na promiscuidade, na leviandade, no domínio e na sedução do outro? Pode ser mesmo pela internet, pode ser virtual, pode ser de uma vida conjugal de fachada, onde para a sociedade o que importa são as aparências e vivemos às vezes uma vida de aparência. Então será que nós temos uma Maria Magdala dentro de nós quando ela estava no erro? A figura de Paulo de Tarso, que buscava pelo domínio, pela perseguição aos cristãos e as disputas pelo poder. Temos também um Paulo dentro de nós? Perseguimos os colegas? Não fazemos política, mas politicagem no trabalho. Julgamos. Não perguntamos se tudo que conquistamos foi com real honestidade. E quantos de nós criticam os nossos representantes e talvez fizessem pior se estivesse lá, porque apenas não teve oportunidade. E quantas falcatruas no dia a dia, pequeninas, mas para uma consciência desperta não importa o tamanho, importa a intenção. Pedro, quando nega, e todos nós lembramos mais da negação de Pedro, e lembramos tão pouco que ele se levantou caindo em si e foi defender a igreja, e foi construir uma igreja de Jesus, e foi fiel depois. Será que nós negamos Deus? Negamos a nossa natureza divina? Negamos as dificuldades na família e fugimos da família? Quantos casais se separam sem se perguntarem: fizemos tudo o que pudemos para estarmos juntos? Ou na primeira contenda desistimos de caminhar juntos? Negamos um ao outro e negamos as nossas próprias dificuldades. Será que negamos a vida? Quantos hoje em dia, nesse mês em que trabalhamos todos nós neste mundo, né, a ideia do não suicídio, quantos negam a vida, ceifando a própria vida? E Judas, quantas vezes nós apostamos em certas intenções, traindo nossos valores em favor de interesses e benefícios pessoais? Vivemos de aparências, falamos uma coisa e praticamos outra. Então todos esses personagens são arquétipos da nossa personalidade. Toda a história cristã tem simbologia. A Bíblia é cheia de simbologias. Então, a nosso despertar de consciência nos faz não olhar mais o outro e julgar, mas vigiar a nós mesmos e orar por nós para despertar a nossa consciência. Quando é que nós costumamos acordar? Quando já estamos sofridos o suficiente, desiludidos pela falsa felicidade transitória do mundo. E essa desilusão normalmente chama-se o quê? Dor. Será que quando a vida bate para nós com a dor, não é um sinal do cair em si? Pode ser uma enfermidade, pode ser o desencarne de um parente, quando a gente nunca pensou que poderia perder alguém do nosso afeto. E se perder, eu vou morrer junto, eu vou respirar fundo e dizer assim: o meu parente querido, o meu ente querido foi, mas eu continuo aqui. E quantos dos meus irmãos também padecem dessa dor e continuaram a caminhar?
E se ele consegue e é filho de Deus, eu também conseguirei, porque também eu sou. Se é uma dificuldade financeira e a gente confia que a vida nos proporciona momentos de dificuldades, mas também de luz, caso façamos a nossa parte, é hora de perguntarmos, será que estou fazendo a minha parte? Qual é a minha parte agora nesse latifúndio? É cultivar a persistência e a humildade? Cada prova vem para nós no sentido de despertar a nossa consciência de filho de Deus, porque todos nós caminhamos para ter aquele grande abraço final, ao encontro do amor pleno. Mas o amor já está dentro de nós. O reino de Deus não está aqui nem acolá, ele está dentro de vós. Então a evolução é um despertar de consciência, é perceber a nossa capacidade de amar. E quando a gente não percebe por uma busca, vem dor mesmo. E o ser desperto não maldiz a dor. Por isso que o Cristo morreu na cruz, mostrando que o mundo nosso em que nós vivemos é cheio de dor. E ele não fugiu da cruz. Vai lá, Judas, faz o que você tem que fazer. E será que a gente ora pedindo forças para passar pela dor? Ou como que a gente tem orado? Senhor, me livra dela, me tira, não deixa acontecer o pior. Aquilo que é pior para a nossa consciência tão fechada, muitas vezes é o melhor. Porque a vida é sábia e sempre proporciona o melhor para nós. A doutrina espírita propõe justamente o despertar da nossa totalidade e nos convida à transformação moral. Francisco de Assis foi um ser também perfeitamente desperto. Dentre os seres que podemos citar que despertaram em plenitude, temos Francisco de Assis, que seguiu Cristo, que foi a reencarnação de João Evangelista, o apóstolo mais amoroso, porque despertar é despertar para essa capacidade de amar, de conectar ao outro, porque ninguém está desconectado do outro, da sogra, do cunhado chato, do vizinho que perturba. Porque chato e enjoado é uma maneira da gente ver, de perceber. Outro dia, conversando com meu filho, ele disse assim: mãe, resolvi o problema da minha vida. Eu falei, por quê, Bernardo? Descobri que é só a gente não problematizar as situações, os problemas desaparecem. Eu falei, sábio, muito sábio. A gente realmente problematiza, cria problemas, muitas vezes, antes da situação chegar até nós. É olhar com mais simplicidade. Se caiu aos nossos pés, é porque somos verdadeiramente capazes. Então, Francisco de Assis, no vértice da sua evolução, o que aconteceu com ele? Francisco de Assis, no vértice da evolução humana, ele nos é apresentado como um dos modelos do nosso futuro. Porque o Cristo é a parte, é o maior modelo, está lá no Livro dos Espíritos. E aqueles que vieram seguindo, nos deixaram seus rastros. Por que não observar, então, a figura de Francisco? Então, Francisco, para quem não sabe, eu acho que o meu tempo está se esgotando. Não é, mesa? 5 minutos. Francisco se tornou um ser maravilhosamente desperto. Tanto que Francisco chamava a todos de irmão, irmão pedra, irmão sol, irmã lua. Para quem não entende esses seres despertados consciencialmente, olha e diz, é um louco. Louco de pedra. Chamando a todos como irmãos e saindo pelos campos e cantando com alegria. Porque quem desperta a consciência, o nirvana, o estado de iluminação, despertando o Cristo interior, tem alegria. Ele não precisa viver na melhor casa, nem ter o melhor carro, nem ter o corpo cheio das estradas, né, cheio das curvas da estrada de Santos. E ele é feliz, porque ele tem um encontro de felicidade. O homem moderno, nós procuramos tanta felicidade em tantas coisas, e quando nós estamos estressados, a gente vai procurar o campo, a natureza, dormir numa esteira, numa rede, olhando para o céu cheio de estrelas. Porque aí, na simplicidade, a gente encontra um pouco de paz. Francisco encontrou essa paz, por isso que ninguém entendia o menino. Jovem que abandona tudo, a riqueza do pai, e vai reconstruir a igreja de Cristo, ouvindo essas vozes interiores. E ele constrói a capelinha lá, pequenininha, de São Damião. Mas antes ele construiu o reino de Deus de alegria dentro dele. E aí o que acontece com ele?
Certa vez ele gostava de orar, e sempre seguido por Frei Leão, um fiel escudeiro. Frei Leão era muito humilde, sempre o acompanhava. Tudo que ele dizia, ele falava para Frei Leão. Anota aí, Frei Leão. Depois, se vocês tiverem tempo, procure um texto intitulado A Perfeita Alegria, de Francisco, nas suas conversas com Frei Leão. Então disse que, estando assim no seu estado de oração e recluso, ele disse: Frei Leão, fique aí. E ele foi para o Monte Alverne. E estando assim inflamado numa contemplação, nessa manhã, ele viu descer do céu um serafim, com 6 resplandecentes e flamejantes asas, e voando velozmente, e aproximou-se de São Francisco, ao ponto de este poder discernir e ver perfeitamente, haver nele a imagem de um homem crucificado. E estando imerso nesta admiração, foi-lhe revelado pela aparição que a divina providência lhe proporcionava aquela visão, a fim de que compreendesse dever transformar-se, não por martírio corporal, mas incendendo-se mentalmente em imagem perfeita de Cristo crucificado. E foi assim que Francisco de Assis vê marcados em suas mãos e nos pés, recebe os sagrados estigmas. O que são sagrados estigmas? Ele sente marcar na pele as marcas de Cristo na cruz. Muitos podem entender como fato materialmente ocorrido, mas na verdade o que nós poderíamos entender? Pietro Baldi, num fantástico livro, A Nova Civilização do Terceiro Milênio, coloca que Francisco fez sintonia com Cristo interior, despertou a consciência, e quando nós despertamos, chega ao ponto de Francisco de fazer sintonia com Jesus, com Cristo maior. E nessa sintonia se vê até marcado pelos sagrados estigmas. É um incêndio de amor. Quem ama se incendeia. Procurem na literatura o que sentem os santos, os estados de êxtase. É um estado de plenitude interior, um ascender profundo. A evolução não é para fora, a evolução é para dentro, em busca desse estado verdadeiro de alma. Aí nós conectamos com as dimensões espirituais, ou o mundo espiritual, com colônias mais evoluídas, ou não. Evoluir não é sonhar em desencarnar e ir para nosso lar, não. Isso é consequência. Quantos planos espirituais existem para a nossa ascensão? Essas dimensões, nessas dimensões vivem consciências, espíritos buscando despertamento interior. É assim então que Francisco se incendeia de amor. E é por isso que os orientais às vezes dizem: quando tu nascestes todos sorriam, somente tu choravas. Vives de tal forma que quando morreres todos chorem, somente tu sorrias. Ou seja, que a nossa alma se sinta plena, podendo aproveitar todas as oportunidades para despertar. E cada um de nós pode ir para casa hoje pensando que nenhum de nós ainda é Francisco de Assis ou qualquer outro santo. Mas cada um pode perguntar: onde está a minha inconsciência? Em usar o meu cartão de crédito para lá do limite e ficar devendo? Em acumular dívidas para fazer uma viagem com toda a minha família e depois perder os meus dias de sossego? É dormir e acordar de domingo a domingo sem prestar atenção em outra coisa que não seja a minha rotina tão superficial, de ganhar dinheiro, voltar, dormir, pagar as contas e assim nascer e morrer? Então que cada um pense na sua inconsciência. Porque cair em si é buscar essa consciência maior, íntima, que cada um de nós sabe aonde é que ela se encontra. Não está aqui nem acolá, mas está dentro de nós. Então vamos pedir à Virgem Santa que nos abençoe, pedindo numa oração cantada rapidamente, para que ela possa nos ajudar. Ó Virgem Santa, rogai por nós pecadores, junto a Deus Pai, livrai-nos do mal e das dores.
que todo homem caminhe tocado pela fé, crendo na graça divina, esteja como estiver. Abençoai nossas casas, as águas, as matas e o pão nosso, a luz de toda manhã, o amor sobre o ódio. Iluminai a cabeça dos homens, te pedimos agora, e que o bem aconteça, Nossa Senhora. Nós te agradecemos, Rosana, pelos esclarecimentos da noite, que certamente valerão muitas reflexões para todos nós. Vamos então passar para a segunda parte da nossa reunião, momento dos passes. Busquemos nos sentar de uma forma mais cômoda,